Vamos juntos ler a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo de número 9. Livro de Números. Leremos os últimos versículos do capítulo 9. Vamos iniciar a leitura a partir do verso de número 15. E o título desta pregação é Resistindo aos Desertos. Resistindo. E essa palavra não significa tentar evitar desertos, mas passar vitoriosamente por eles. Superá-los, vencê-los pelo poder do nome de Jesus. Vamos ler, a partir do verso 15 do capítulo 9. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Nós estamos diante de um livro, irmãos e irmãs, que poderia ter o nome de desertos. A 5ª palavra no original hebraico desse livro é deserto. Esse nome foi atribuído a essa coletânea pelos vários censos, pelos números que este livro traz, as contagens que foram feitas no deserto, para saber daqueles que ainda estavam vivos em cada tribo. Mas na verdade, essa história, que nos remete a praticamente 12 séculos antes de Cristo, ela aconteceu na sua totalidade no deserto, ou nos desertos. Esse texto nos fala de um momento específico, quando Israel está 1 ano após a saída do Egito, ao pé do Sinai, nas cercanias desse monte, no qual Moisés recebeu os 10 mandamentos, e então desse deserto partiriam para o oásis de Cades-Barneia, até chegarem ao sul de Canaã. E é assim que termina esse livro, falando dessas aventuras e de todo um aprendizado que ocorreu nesse lugar, no deserto. A partir deste livro e deste capítulo em específico, vamos pensar sobre como nós podemos fazer frente aos desertos. Entender
a dinâmica de Deus nas circunstâncias mais difíceis da vida. Quando olhamos para a humanidade nesses dias, nós temos visto milhares de pessoas entrando numa crise existencial. Muitos reclamam de uma rotina que tinham há pouco mais de um ano e que não tem mais. A vida fugiu do controle dessas pessoas, que se julgavam no controle da sua própria existência. Pessoas que estavam conformadas com os ditames culturais, pessoas que se entendiam autossuficientes no seu dia a dia, pelas contas bancárias abastadas, pessoas que não tinham as suas vidas resolvidas, mas estavam anestesiadas por uma situação favorável. Quando olhamos para a igreja, para o povo de Deus, também nos vemos, quem sabe, em meio a um deserto que essa pandemia veio para intensificar no nosso meio, na nossa vida. Pessoas com dificuldades de orar, dificuldades de crer, com falta de vontade de congregarem com os irmãos e irmãs. Pessoas que não estão conseguindo perceber Deus. Quem sabe entendem que a sua oração não passa do teto mais. Vidas que têm pouco relacionamento com a palavra. Vivem em desertos. Vivem noites escuras de sua alma. Momentos de dor. Têm a impressão de que as suas palavras estão ao vento e não são ouvidas por Deus. Se tornaram excessivamente ácidas, críticas, amarguradas, entristecidas, depressivas. Se permitiram dominar pela angústia, pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, pelo pânico, por tantas outras neuroses que um deserto pode trazer quando não encarado pela ótica divina. Qual é o seu deserto? Será que o problema, irmãos e irmãs, está mesmo no deserto? Nessa circunstância externa que nos rodeia? Ou será que a grande dificuldade nossa nesse tempo são os desertos da nossa alma? Essa sequidão por dentro. Quando olhamos para a nação de Israel neste contexto, quando estava num deserto, entendemos que a realidade externa era quase que uma projeção de uma realidade interna. E Deus então foi ensinando esse povo. O livro de Números fala de uma realidade ideal que não foi possível ser experimentada na sua totalidade pelos hebreus. Mas esta era a vontade de Deus. E Deus queria que aquelas pessoas percebessem algumas verdades que eu quero compartilhar aqui, basicamente duas. E quando entendemos essas verdades, assentamos pela ação do Espírito esses princípios no nosso coração, então nós conseguimos nos portar de forma digna nessa peregrinação que também inclui desertos. Os desertos, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, eles representam a agenda de Deus para os seus filhos. Não há como fugir dos desertos, mas podemos passar de modo mais digno ou menos digno por eles. O que precisamos saber e o que devemos ter no deserto para que ele não nos consuma? Em primeiro lugar, nós devemos ter a consciência da realidade incontestável da presença de Deus. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, inclusive nos desertos. Após a construção do tabernáculo, irmãos e irmãs, Deus, Ele reitera, Ele sela a sua presença com a nuvem de glória que baixou no arraial. E apesar do tabernáculo ter sido um projeto magnífico, um ajuntamento de tábuas
de lei, de tecidos finos, de metais os mais nobres. Essa construção de chão batido era a parte mais rústica do tabernáculo. Nada representaria não fosse a presença. Naquele contexto, o Senhor se manifestava no tabernáculo, antes, na tenda do encontro que ficava fora do arraial. Mas agora o Senhor, de alguma forma, estava mais próximo, estava mais perto, porque a sua presença se manifestava no centro do acampamento, se manifestava no tabernáculo. É importante, irmãos, abrirmos aqui um parênteses para dizer que a vida não acontece nos monumentos que nós levantamos. A vida, ela acontece à presença do Senhor, conforme nos diz, capítulo 9, verso 15 que lemos. O próprio tabernáculo, ele era uma sombra, ele era uma simbologia da presença desse Deus. As suas repartições, como Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos, as cores predominantes no tabernáculo, como eu disse, o chão batido deveria simbolizar para aqueles hebreus que eles não tinham que criar raízes naquele solo, porque eles estavam em peregrinação. Então o levantar do acampamento tinha que acontecer muito rapidamente. O chão batido representava a fragilidade da vida, representava como a vida era passageira e como os valores de baixo não se comparam com os valores de cima. Por isso eles eram convidados constantemente a olhar para o céu, a contemplar a glória de Deus. Irmãos, nós devemos pensar um pouquinho. Pessoas que sucumbem no deserto são pessoas que vivem de eventos, que colocam a sua expectativa e esperança nos monumentos que elas mesmas constroem. Quantas vezes nós nos apegamos demasiadamente às coisas que nos são acrescentadas por Deus e elas acabam se tornando um fim em si mesmas. Isso nos faz, irmãos e irmãs, invertermos os valores da caminhada. Quantas vezes não queremos levantar o nosso acampamento, firmamos nossas raízes em nossas próprias posses. Essa com certeza é uma das razões que faz com que as pessoas morram no deserto. Porque o sentido da vida delas está naquilo que elas têm, naquilo que elas construíram. Isso acontece porque essas pessoas não sabem quem são, quem é o Deus que as chamou e quem elas podem ser em Deus. É lamentável e até vergonhoso, irmãos, mas tem muita gente dentro da igreja que ainda não encontrou o essencial da vida. Ainda não se conectou com o seu propósito eterno, como veremos daqui a pouco. Pessoas que estão idolatrando tabernáculos e é por isso que sofrem no deserto. O deserto é um lugar que tira das nossas vidas os penduricalhos, os pesos desnecessários. E quando a nossa vida é identificada muito por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos, nós sofremos mais quando os desertos vêm e tiram essas coisas de nós. Irmãos, nessa peregrinação pelo deserto, nós precisamos, acima de tudo, da presença de Deus. E a presença do Senhor simbolizada na nuvem representava para a nação, em primeiro lugar, o desfrute do eterno. De certa forma, o Senhor estava ali mais próximo, se revelando no centro do acampamento. Agora o Senhor estaria presente com mais intensidade na vida do seu povo. Quando lemos os últimos versículos do capítulo 10, me acompanhe aí por favor. Temos uma oração linda. A oração de saída e a oração de chegada. Nessa oração, entendemos que quando o acampamento pousava, era um momento no qual Deus chamava a nação para uma intimidade maior com Ele, para um desfrute da sua presença. E essa oração nos mostra isso. Verso 35, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam.
ao partirem, eles olhavam para frente, para os inimigos, sabiam das batalhas que enfrentariam. Mas diz o verso 36, e quando pousava dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Senhor, nós vamos parar, revela a tua glória. Senhor, nós vamos parar, queremos crescer em intimidade com o Senhor. O verso 19 diz que enquanto essa nuvem não subia, ainda que ela ficasse por um mês ou mais tempo, Israel estava focado nas determinações do Senhor. Uma tradução diz: Israel cumpria todas as suas responsabilidades, sobretudo as rituais, as que envolviam o culto, a adoração, a celebração ao Senhor. Mas a presença de Deus ali, que seria alvo desse desfrute, e que também deve ser o nosso alvo no deserto. Pastor Emerson já disse aqui, essa pandemia tem que ter mudado a nossa vida. E a nossa vida, ela se transforma à presença de Deus. Não há quem esteja diante de Deus com esse temor, com essa reverência, que não seja transformado diariamente pela sua presença e pelo seu agir. Essa presença dava àquele povo direção no ermo. Apresentava um caminho onde não tinha caminho. O seu comentário sobre Números, Macintosh, um biblista que inclusive faz uma leitura cristocêntrica do Pentateuco. Os pastores têm citado ele nesses vídeos que estamos gravando, que são leituras cristocêntricas dos livros do Pentateuco. Então, esse autor assim afirma sobre esse período. Somos chamados a contemplar uma história numerosa de homens, mulheres e crianças viajando através de um tremendo deserto, onde não havia caminho, um ermo fatigante, um intenso deserto arenoso sem bússola ou guia humano. E essa situação de não se ter direção a não ser aquela que de fato Deus trazia na movimentação da nuvem, gerava uma dependência radical. Esses irmãos, segundo Macintosh, eram convidados a olhar para cima constantemente. Como é importante, irmãos, no deserto da nossa vida, aprendermos a viver na dependência de Deus. E o Senhor se usa de artifícios para ganhar o nosso coração, para que este se torne cada vez mais humilde e dependente da sua presença. Aqueles irmãos que estavam passando por esse deserto não sabiam quando deveriam parar ou quando deveriam continuar, e não precisavam saber. Tem cristão que sofre porque é enxerido demais, porque é curioso demais, porque se ocupa em mistérios que não lhe competem. Nós sofremos, irmãos, porque queremos ter o domínio do amanhã. Nós sofremos porque queremos ter o domínio do próximo passo e do próximo passo. E Deus geralmente nos dá sim a direção para o próximo passo. Ele jamais vai te apresentar a rota total do caminho, porque Ele quer que você e eu vivamos na dependência. Não suportaríamos toda essa informação acerca da nossa vida. Nós suportamos pela graça o dia de hoje. O que passar disso, se você trouxer o passado ou quiser adiantar o futuro, você vai sucumbir no deserto. Mas quem vive nessa dependência do Senhor, já se acostumou com os mistérios de Deus. Ele tem a paz que excede o entendimento. Ele tem a fé que não necessariamente precisa entender tudo para existir. Como é importante, irmãos, pensarmos nessa presença que gerava uma dependência. Mas essa presença ali demonstrada na nuvem, que impregnava o tabernáculo e o arraial, ela também representava uma garantia de provisão em meio à seca. Deus praticamente alimentou na boca os seus filhos. Jamais deixou que faltasse algo para eles, muito embora a continuidade da narrativa a partir do capítulo 11 de Números vai nos lembrar da murmuração do povo.
da idolatria do povo, da imoralidade do povo, das tentativas reiteradas de um retorno ao Egito. Apesar disso, Deus estava alimentando esse povo. Apesar da dúvida do próprio Moisés, quando conversando com seu cunhado Robabe, ele aparentemente coloca mais a fé nesse homem como um guia no deserto do que em Deus. Mas Deus, na revelação de sua graça, um tipo aqui já também de Cristo Jesus, ordenou que a arca fosse colocada à frente do exército, e então a sua presença garantiria a direção daquela nação. Deus enviou, como sabemos, o maná, as codornizes. Deus fez brotar água da rocha. A nuvem protegia esse povo do sol durante o dia. E a aparência de fogo aquecia aquelas pessoas durante a noite. Nós sabemos que deserto é um espaço, um território que faz muito calor de dia e muito frio à noite. São rajadas de vento fortíssimas durante a noite. Deus, na sua inteligência e na sua soberania, Ele não erra. Que Deus nos permita vivermos nessa dependência total, porque o resto Ele fará. A sua provisão nesse deserto, minha irmã, meu irmão, está garantida. Temos ouvido palavras e mais palavras dizendo: olha, a crise ainda não chegou, olha, esperem o mês de agosto. Você já ouviu isso ou não? Esperem aí o mês de setembro, o final do ano, aí você vai ver o que é desemprego, aí você vai ver, empresário, o que é crise. Meu irmão, nesse sentido, nós precisamos estar além da crise. Ainda que os números de baixo sejam os mais lógicos possível, há uma conta, há um celeiro, há uma despensa que quando Deus abre, aleluia, inverte toda a lógica humana. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O livro de Números vem para mostrar como a soberania de Deus confunde os resvalos humanos, supera as piores expectativas humanas, porque Deus, porque Deus é soberano. Mas essa presença também garantiria o fortalecimento da comunhão do exército. Ao andar sob a nuvem, Israel se fortalecia como nação, seu poder era reforçado para os inimigos, a sua dignidade, a sua honra, a sua altivez eram ressaltadas para as nações pagãs. Essa nuvem servia de proteção para os hebreus, de retaguarda quando os inimigos vinham, direção quando avançavam. Os inimigos nunca sabiam por onde Israel viria. Eles estavam envoltos por essa nuvem. Agora, era necessário caminhar junto, era necessário ter a obediência de permanecer na nuvem. Alguns aventureiros se davam mal porque queriam sair da direção, queriam sair da comunhão, queriam desenvolver carreira solo. Eu fico muito preocupado, pastor Emerson, quando cristãos decidem por conta própria se afastar da comunhão do povo de Deus. Isso é um risco tremendo. Nós estamos na nova aliança. Vamos ver no final que essa nuvem, a presença da glória de Deus, é um tipo de Cristo Jesus, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Mas o antigo Israel, esse exército, também é um tipo da nova igreja de Cristo. E precisamos caminhar juntos, irmãos. A nossa força está na coletividade. E havia uma estratégia aqui muito bacana e específica para congregar a nação. Irmãos, eram milhões de pessoas. Não estamos falando de dezenas de pessoas. Se contarmos homens, mulheres, filhos, crianças, nós estamos falando de centenas de milhares e milhares de pessoas. Na própria oração, Moisés diz: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Como congregar, como mobilizar? O texto diz que o Senhor ordenou que fossem feitas 2 trombetas de prata. E essas trombetas emitiam sons diferentes de acordo com a finalidade. Havia sons que convocavam
a nação, que convocavam a nação para festas, para celebrações, sons que indicavam que o exército deveria pousar, o acampamento deveria pousar, deveria parar, sons que indicavam que o exército deveria levantar acampamento, sons que convocavam para a oração, para o jejum, para a contrição. O capítulo 10 inicia falando dessa estratégia. E lendo este texto, me lembrei do ensino que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto, no capítulo 14, verso 18, ao dizer: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? A pergunta é: as nossas famílias estão preparadas para passar pelo deserto, para chegar na Canaã celestial? Os nossos filhos têm ouvido acerca dessa verdade? Como pais temos passado essa segurança, temos emitido sons certeiros, porque se o comando não for certo, mesmo uma família com 2, 3, 4 pessoas ficará perdida. Olha aqui, meu irmão, Deus te colocou como sacerdote da tua casa, o seu som não pode ser duvidoso. Precisamos orar pelos nossos líderes aqui, os nossos pastores. O som a ser emitido tem que ser certeiro. Se um tocar em dó, o outro em mi, não sei se vai dar muito certo. Mas quando nós estamos debaixo da nuvem, olhamos para esse espectro, esse horizonte, já vislumbramos a Canaã celestial, nós somos então tomados por propósitos comuns. Eu quero falar sobre isso na sequência. Somos envolvidos por essa presença maravilhosa, que outorga vigor para a comunhão. E aí podemos emitir sons certeiros, que de fato vão congregar, que de fato vão mobilizar, que de fato vão unir. Neemias, na reconstrução de Jerusalém, levava ao seu lado aquele que tocava a trombeta. Qual é o som? Qual é o som que temos emitido no deserto? Que seja um som que enfraquece o inimigo, mas que fortalece a igreja. Se o som é incerto, a igreja se enfraquece, o inimigo se fortalece. As nações circunvizinhas tremiam quando aquelas trombetas começavam a tocar. Oh glória! Irmãos, além de considerarmos essa presença incontestável de Deus no deserto, eu quero terminar essa palavra dizendo que precisamos entender o propósito inegociável de Deus para nós. Quem passa pelos desertos, passa porque tem propósito. A palavra propósito aqui, ela deve nos levar a pensar naquilo que nós temos de mais ontológico, de mais profundo, de mais essencial para a nossa vida. Teólogos e psicólogos ao longo da história, entre outros pensadores, têm falado, têm escrito sobre a importância do ser humano ter senso de sentido, senso de finalidade, ter propósito, ter significado, estar conectado com a sua essência. Irmãos, chega a dar dó quantas pessoas estão caindo nesse deserto, porque as suas vidas são rasas demais, são superficiais demais. Viktor Frankl, um psicólogo que passou pelos campos de concentração no período da Segunda Guerra Mundial, um judeu, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E ele diz que o ser humano, ele tem uma aspiração quase que inconsciente por Deus. Ele não consegue se livrar dela. E a sua vida só encontra descanso, só encontra repouso quando ele consegue tabernacular com Deus. Louvado seja Deus.
Não há sentido na nossa vida senão em Deus. Ele é a razão da nossa existência. Ele chega a dizer: a sociedade como um todo está carente, e por que não dizer abertamente desesperada por vida, esperança e busca de sentido. Ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena, uma tarefa escolhida livremente. O que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido em potencial, à espera de ser cumprido. Meu irmão, se você não tem propósito, lamento dizer, vai ficar no deserto. Somente essa conexão com o propósito eterno de Deus nos faz romper com as circunstâncias mais difíceis e nos conecta com aquilo que Deus reservou e separou para nós desde a eternidade. Todas as circunstâncias da vida devem ser oportunidades para nos fazer voltar lá na eternidade, quando Deus sonhou conosco e carimbou a nossa vida com aquilo que não pode faltar. É triste ver que Israel, nessa situação, já estava muito adaptado às anomalias, às esquizofrenices ou às esquizofrenias do Egito. Israel tinha se transfigurado, não para uma condição melhor, mas para uma condição pior. O povo que saiu do Egito era mais egípcio do que hebreu. Esses homens, essas mulheres tinham se distanciado do seu propósito, da sua raiz. Precisavam reaprender quem eram, o Deus que serviam, e essa era uma das funções da celebração da Páscoa. Reiterar como evento fundante o Deus que os libertara. Esses irmãos precisavam reencontrar a sua identidade e precisavam saber que aquele território de deserto não era a casa deles, era simplesmente uma transição pela qual eles tinham que passar, sim, mas estavam caminhando para a glória, para Canaã, para o cumprimento da promessa de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo explica o porquê que muitos caíram no deserto, e ele reforça: idolatria, murmuração, imoralidade, entre outros pecados. A função de Moisés aqui era lembrar esse povo quem ele era. Que essa palavra nessa manhã possa lembrar você quem você realmente é. Pessoas que têm crise de identidade, não se sentem pertencidas a um grupo, não se sentem participantes de um grupo, pertencentes a uma comunidade. Essas pessoas, elas vão sucumbir no deserto. Mas quem se sente pertencente, quem tem certeza de quem é, ainda que morra, viverá, porque está com seus olhos na Canaã. Eu quero terminar dizendo que Cristo foi, é e sempre será a manifestação mais sublime da glória de Deus. Ele não foi e nem é apenas uma nuvem presente no nosso meio. Ele é a encarnação total e mais plena possível do ser de Deus. Ele é o próprio Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele e nele habita toda a plenitude de Deus. A Bíblia diz que agora em Cristo, não apenas a nuvem baixou no arraial, Ele levantou a tenda e é a própria tenda entre nós. E diz João capítulo 1 que Ele compartilhou da sua glória conosco. Agora de uma forma praticamente irrestrita, porque podemos, pelo novo e vivo caminho que é Ele, adentrar no Santo dos Santos e contemplar o toque da sua presença e sentir e ouvir a sua voz, e sermos ali fortalecidos diante dele,
Mateus 17 diz que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, uma nuvem baixou, e do meio da nuvem uma voz disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ali o Pai estava dizendo: aí está o cumprimento de toda a minha lei, aí está o cumprimento de todos os meus mandados, aí está a arca da minha aliança, aí está a minha presença. Na vida do meu filho está toda a competência para cumprir aquilo que eu determinei desde todos os tempos. Esse Jesus é quem caminha com você pelo teu deserto, através da presença espiritual do seu Espírito. Eu quero convidar você para ficar em pé. É esse Jesus quem fez a escolha de abrir mão da glória para descer até nós, se esvaziar. Mas o seu esvaziamento nos encheu, o seu esvaziamento nos tomou, nos tornou plenos. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos permite resistir aos desertos e sairmos deles como mais que vencedores. Senhor, nós te engrandecemos e te adoramos por aqueles que o Senhor tomou para si no meio desse deserto, porque sabiam de onde vieram, quem eram e para onde iam também. E nós que aqui continuamos, ainda estamos rumando para a Nova Jerusalém. Que o Senhor nos dê força e graça, que a tua presença, meu Deus, seja desfrutada, contemplada, possa garantir provisão, direção, unidade para a igreja. E que o Senhor nos realinhe com o teu propósito eterno, para que saibamos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Fortalece esse meu irmão, fortalece essa minha irmã, concede graça, Pai, às famílias da igreja, guarda-nos e livra-nos do mal. Que essa mesma nuvem, hoje representada pela presença do teu Espírito, possa mesmo nos guiar de dia e nos guardar de noite. É a nossa oração, Pai, agradecidos no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém, amém e amém.